Aí você vai falar assim, ah, Gerson, então o valor que é agregado em ações, assim como outros ativos, muitas vezes são pactos criados que geram valor por ser pessoas de confiança e essas pessoas geram valor para que outras pessoas confiem nesse ativo, comprem esse ativo e automaticamente vai levar o ativo ao crescimento. Sim, no final são pactos, né? Então você vai ver grandes nações do mundo que são multimilionárias, que são nações muito bem estruturadas, que boa parte da sua receita, do seu faturamento, do seu PIB, foi gerado através de valores, de pactos. E quando eu falo de valores, é até mesmo a questão do que tange a questão da confiança. Ah, e é uma nação, Estados Unidos é uma nação confiável, a Alemanha é uma nação confiável. Então, agrega valor e as pessoas acreditam naquilo, e a crença das pessoas ela vai levar esses ativos a desenvolverem, a crescerem. Então, vocês já observam que a gente já costuma investir literalmente na crença, nos pactos, em valores que outras pessoas, ou países, ou nações criam, e isso gera renda, isso gera receita. E muitas das vezes os valores que eles têm, que a gente chama de são valores nominais. Ou seja, não são tangíveis, não é que o dinheiro está na conta lá, fisicamente. São gerados através desses contratos, desses acordos que são feitos, né, entre bancos, entre outros contextos que a gente podia citar aqui. Então, o que que isso diz para a gente? A gente precisa aprender a, os passos que levam a desenvolver esse conhecimento. A gente precisa aprender a como investir. A gente precisa aprender a quais instruções então eu preciso ter para me desenvolver como pessoa. Porque o mesmo contexto se aplica também a pessoas que vieram de bairros, de cidades, de pais muito pobres e conseguiram desenvolver. Elas geraram algum valor, elas criaram algum mecanismo, elas mudaram possivelmente a crença delas, porque, como vocês podem ver, tudo de certa forma envolve a crença, né? Eu preciso que pessoas acreditem em certos ativos, em ação, em mercado futuro, em mercado à vista, para que esse mercado ande. Se ninguém acreditar nele, ninguém vai colocar dinheiro. Se ninguém colocar dinheiro, esse ativo não vai existir, porque não vai ter liquidez, não tem dinheiro envolvido, não tem pessoas acreditando, a coisa não anda. Então, eu posso usar conhecimentos dos quais possivelmente eu possa não ter hoje, mas eu posso aprender com quem já sabe. Eu posso aprender qual é esse jogo da vida que se joga, que jogo esse que muitos têm muitos, poucos têm muito e muitos têm pouco. Então o objetivo, inicialmente, para a gente fazer uma coisa bem introdutória, é isso, é trazer conhecimento, só que lembre-se, a instrução, ainda que eu dê um passo a passo bem definido para você, se você tiver medo de fazer, ainda com uma instrução correta, é provável que você por medo, não alcance o resultado que é o resultado esperado. Dá um exemplo. Eu dou para você a semente para você plantar. Aí uma pessoa fala assim, não, eu não quero plantar porque nós estamos tendo muito problema ultimamente com invasão de terra, eu tenho medo de plantar. Medo. Tenho medo de plantar e invadir minha terra e eu perder minha plantação. Porque podem roubar, podem saquear, podem fazer um monte de coisa. Aí uma outra pessoa fala assim, olha, a terra não é boa, tenho medo, mas eu vou colocar. E aí, mesmo com medo, essa pessoa colocou a semente na terra. Uma outra pessoa fala assim: ah, a terra eu tenho, a semente você me deu, o dia que eu achar que eu devo plantar, eu planto. Quem vai colher desses três? Apesar do segundo exemplo, foi uma pessoa um pouco, como eu posso dizer, pessimista, fala assim: olha, a terra não é boa, mas eu coloquei. Ela teve medo, mas mesmo com medo, ela teve atitude. Dos três, só quem vai plantar, quem vai colher é o segundo caso. Por quê? Foi o que, mesmo com medo, ele agiu. Sabe aquela coisa? Pode dar errado, mas o que na vida não pode dar errado? O que na vida é certo? E ela foi e fez mesmo com medo. Ou seja, tem dois tipos de medo. Tem um medo que te trava e tem um medo que mesmo você com medo você faz. Porque você entende que é necessário tomar atitude. Então, fica como uma ressalva. Muitas das vezes não importa o método, não importa o treinador, o coach, não importa a pessoa que vai te orientar.
Porque no final, por mais que você tenha o melhor mentor, o melhor treinador, se você não tiver a coragem ou mesmo a ousadia, porque às vezes você está com medo, você foi ousado, você ousou, não adianta. A melhor instrução com medo, ela não vai servir. Não porque ela não funciona, é porque você não tem a coragem. O medo lhe trava de agir. Então, eu quero deixar esse exemplo aqui, não mais me estendendo, o vídeo já excede um pouco mais de 5 minutos, mas eu queria que vocês refletissem nisso. Semente, eu posso plantar, mas se eu tiver com medo, eu posso ser impelido de crescimento pelo fator medo. E a importância de eu começar a pensar de forma disruptiva. O que é disruptiva? É romper com padrões. Todo gênio, antes de ser gênio, ele era chamado de maluco. Por que maluco? Porque falavam que não era possível. Aí quando ele consegue, é gênio. Exemplo, a gente pode usar muito conhecido Albert Einstein. Pouca gente sabe. Muitas das fórmulas que ele utilizava, ele não sabia explicar. Ele não sabia explicar o porquê da fórmula. Ele teve o entendimento dela, mas não sabia explicar. E aí passou-se o tempo, passou-se o tempo, passou-se o tempo, e depois comprovaram que aquela forma tinha sentido. Massa, volume, tinha um sentido. Comprovaram a lógica daquilo. Aí o louco, que foi então um cara maluco que criou do nada uma coisa que ele não conseguia explicar, era louco. Aí passou a ser gênio. Por quê? Porque alguém foi lá e rompeu. Rompeu com um padrão, rompeu com aquela ausência daquele conhecimento. Aí viram que ele era genial nos entendimentos, nos cálculos, mas antes disso era um maluco que fazia algo sem sentido, que não fazia sentido nenhum. Então pense nisso. Talvez a sua atitude hoje, de entrar nesse projeto de 12 dias, você mesmo esteja falando, doidice, cara, eu acho que você já está maluco, você já, sei lá, tá querendo vender alguma coisa, mas pense nisso. Agora você pode estar se achando, ou alguém pode estar falando para você que você é maluco em entrar nesse negócio, em querer aprender essas coisas, mas de repente, no futuro próximo, alguém pode falar assim, cara, você foi um gênio em fazer isso, você foi um gênio em ter pensado nisso, você foi um gênio em ter agido dessa forma, tá bom? Desculpa o vídeo longo, é porque é muita coisa, eu estou sintetizando bastante, mas é introdutório, só quero que vocês fiquem com esse raciocínio, com esse entendimento, para que a gente possa trabalhar nos próximos dias, os próximos conceitos, os próximos entendimentos, as próximas técnicas, as próximas insightzinhos, as sacadas, para a gente poder desenvolver o nosso objetivo. Ok? Boa noite, fique com Deus.